Pecado. Estamos estudando a revista Verdades Inegociáveis, Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Pecado, invenção ou fato? A Bíblia fala em Romanos 12, por um pecado, pela obediência de um homem, a vida e a salvação e o perdão entraram no mundo, Jesus Cristo. Mas pela desobediência de um homem, Adão, a morte e o pecado entrou no mundo. O pecado, ele é real na vida humana. A Bíblia ensina que assim que constatamos na experiência humana o pecado, ele precisa ser tratado como pecado. Não existe níveis de pecado ou tamanho de pecado, pecadinho e pecadão. Pecado na Bíblia, ele é pecado. A realidade do pecado. A Bíblia diz que Deus fez tudo, criou tudo, eis que tudo era muito bom. Mas vieram a violência, a queda, o ciúme de Caim por Abel, e o pecado entrou no mundo. O que é pecado? Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também logo a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. As consequências do pecado e da queda, A Bíblia fala que maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, por dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás para lá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado traz o medo, traz a violência, traz todas as coisas abomináveis pelas quais Deus odeia e abomina. A essência do pecado é a desobediência e o egoísmo. Gênesis 3,6: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O pecado trouxe o afastamento entre o homem e Deus. Ao ser criado por Deus, o homem recebeu muitos bens, bênçãos, coisas boas. Deus deu a ele um lar perfeito, um jardim para ele cuidar, inteligência, domínio, livre-arbítrio, enfim, todas as coisas boas. Mas o homem usou mal a liberdade que Deus havia dado. Utilizou a preciosa liberdade de escolha e fez mau uso dela, e decidiu pelo mal, por influência externa de Satanás. O homem escolheu desobedecer a Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o primeiro casal, eles fizeram merecedores da punição pela desobediência e trouxe consequências funestas, terríveis para todos os envolvidos na queda.
A Bíblia é clara, volto a dizer, o salário do pecado é a morte. A recompensa, a paga do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como o autor aqui diz, pecado é uma imundície na vida humana. Admitir que somos pecadores e buscar a solução em Deus é o caminho da vitória sobre o grande mal chamado pecado. Não subestime o pecado. Veja como algo sério a ser combatido e tratado com o sangue de Jesus. Não negocie nunca com ideias e conceitos filosóficos, religiosos e atalhos que querem esvaziar o sentido do pecado. O pecado existe, ele é real, sim. Viver no pecado, não. Mas viver para Deus, sim. Pecado é errar o alvo, é transgressão à lei moral e santa de Deus e uma agressão à própria consciência humana.